Olá, professor. Esse é o nosso trabalho sobre a arquitetura de von Neumann e hierarquia de memória, e também esses são os seguintes componentes do grupo. Contexto histórico. Neumann integrou equipes importantes no curso da humanidade, como a participação no projeto Manhattan, ao lado de Oppenheimer, e a criação do ENIAC, o primeiro computador da história. Os computadores eram máquinas arcaicas, essencialmente projetados para realizar cálculos matemáticos. Contudo, em 1945, John von Neumann publicou o artigo EDIVAC, revolucionando as bases da computação. No estudo, o matemático conceitua que um computador deveria ter três bases universais: um processador, uma memória primária e um conjunto de dispositivos de entrada e saída. Arquitetura de von Neumann, também conhecida como modelo de Princeton. A arquitetura de von Neumann tem seu elemento principal na possibilidade dos dados serem executados e armazenados de maneira uniforme. Por ser uma máquina, a maneira para os componentes entenderem os dados é por meio de códigos binários, representados entre os números 0 e 1. Elementos da arquitetura de von Neumann. Unidade Central de Processamento, ou CPU. Popularmente conhecida como processador, a CPU é o componente primordial de todo computador, pois é o responsável direto pelo cálculo, interpretação e execução das demandas em uma máquina. Em seu interior, a arquitetura de von Neumann elenca três subdivisões importantes para o seu funcionamento: a unidade lógica e a aritmética, por exemplo, que é o segmento que realiza as operações matemáticas da CPU como uma calculadora embutida nesse componente. A outra é a unidade de controle, que é a unidade que tem como missão garantir que todos os processos sejam executados corretamente e de maneira organizada. E os registradores, que são uma memória de baixo nível para armazenar dados intermediários muito específicos da CPU. E como funciona a arquitetura de von Neumann? Após o computador ser ligado, a unidade de controle na CPU busca instruções da RAM já decodificadas, sendo enviadas e inseridas em um registrador. A unidade de controle continua puxando todo o conjunto de instruções necessárias para que uma tarefa seja executada, armazenando-as em outros registradores. Quando isso acontece, a unidade lógica e aritmética começa a realizar todos os cálculos matemáticos dos dados presentes nos registradores. Conforme as respostas matemáticas são criadas, esses dados prontos voltam a ser armazenados em outros registradores. Então, a unidade de controle entende que é hora de realizar o próximo ciclo de execuções e recomeçar o processo. Em suma, a hierarquia de memória em computadores é uma organização em camadas de diferentes tipos de memória, com o objetivo de equilibrar velocidade e capacidade de armazenamento. Quanto mais próxima do processador, mais rápida e menor é a memória, porém com a capacidade menor. A memória de registradores é ultra rápida e usada diretamente pelo processador. As caches L1, L2 e L3 são memórias rápidas e pequenas, sendo a L1 a mais próxima do processador e a L3 a maior. A memória RAM é a principal, mais lenta que os caches, entretanto com maior capacidade. O armazenamento secundário, como HD e SSD, tem maior capacidade de armazenamento. No entanto, é mais lento. O armazenamento terciário, como fita magnética ou nuvem, é usado para grandes volumes de dados e backup, com alta latência. A hierarquia garante que dados mais acessados fiquem nas camadas mais rápidas, otimizando o desempenho do sistema. No topo da pirâmide, temos os registradores. É a memória mais rápida e cara, fica dentro do processador e armazena dados que estão sendo processados no momento. Nessa imagem, vemos um processador real. Os registradores estão embutidos no interior do chip, em áreas específicas da matriz de silício. Eles são compostos por circuitos eletrônicos chamados flip-flops, que armazenam bits de dados. Logo após os registradores, seguindo a ordem da pirâmide, teremos a memória cache. Ela armazena dados temporários usados com frequência. É mais próxima da CPU do que a memória RAM.
e é dividida em 3 níveis, L1, L2 e L3. A cache L1 trata-se da mais rápida e é localizada dentro de cada núcleo da CPU, armazena dados e instruções de uso imediato. Já a L2 tem maior capacidade que a L1 e pode ser exclusiva de um núcleo ou compartilhada. Atua como ponte entre L1 e L3. Por fim, teremos a cache L3, com a maior capacidade, normalmente compartilhada entre todos os núcleos, e serve de intermediária entre a CPU e a memória RAM. Após a memória cache, está a memória RAM, que é a memória principal do sistema. Ela armazena dados e programas em uso, e é volátil, ou seja, perde dados ao desligar o computador. A memória RAM é um componente essencial em computadores e dispositivos móveis. Ela atua como área de trabalho do sistema, armazenando temporariamente dados e instruções que estão sendo utilizados no momento. Isso permite que o processador acesse essas informações de forma mais rápida, sem precisar buscá-las no disco rígido ou SSD, que são mais lentos. Por se tratar de uma memória volátil, todos os dados armazenados são perdidos quando o dispositivo é desligado. Portanto, é crucial salvar regularmente os arquivos em dispositivo de armazenamento permanente. A quantidade e a velocidade da memória RAM influenciam diretamente no desempenho do sistema, mas a memória RAM permite executar múltiplas tarefas simultaneamente com maior eficiência, enquanto uma memória mais rápida melhora o tempo de resposta das aplicações. Depois de ter visto a memória RAM, conheceremos a memória secundária. A memória secundária ela é responsável por armazenar dados de forma permanente em um sistema computacional, diferentemente da memória RAM, que é volátil e perde os dados ao desligar o computador. A memória secundária mantém as informações, mesmo sem energia elétrica. Os principais dispositivos de memória secundária incluem HD, SSD, pendrive, cartão de memória, CD, DVD e Blu-ray. O HD utiliza discos magnéticos para gravar dados. Possui grande capacidade de armazenamento em terabytes, mas a sua velocidade é limitada, pois depende de partes mecânicas. Ainda é muito usado em PCs e notebooks, principalmente por ser mais barato. Temos também o SSD. Usa memória flash sem partes móveis, o que torna o acesso aos dados muito mais rápido do que no HD. É mais caro por gigabyte, mas melhora bastante o desempenho do sistema, sendo ideal para instalar o sistema operacional e programas principais. Pendrive e cartão de memória, bastante conhecidos, são dispositivos portáteis de memória flash. Têm boa velocidade e são muito usados para transferir arquivos ou expandir armazenamento em celulares, câmeras e outros dispositivos. São práticos, mas com capacidade geralmente menor do que o SSD e o HD. Já o CD, DVD e Blu-ray são mídias ópticas que armazenam dados por leitura laser. Foram populares para música, filmes, jogos e backups, mas hoje são poucos usados devido à evolução das mídias digitais e da nuvem. Em resumo, a memória secundária é essencial para guardar dados de forma permanente no computador. Cada tipo tem suas vantagens em capacidade, velocidade, portabilidade e custo. Por isso, costumam ser usadas de forma complementar no dia a dia. Existe também o armazenamento terciário, utilizado para backups e arquivamentos de longo prazo, sendo ideal para dados que não precisem de acesso frequentemente. Ele oferece alta capacidade de armazenamento e baixo custo por gigabyte, embora com a velocidade de acesso mais lenta. Por exemplo, as fitas magnéticas são o principal meio de armazenamento terciário. Elas são armazenadas em bibliotecas automatizadas, onde robôs gerenciam a inserção e remoção das fitas conforme necessário. Esse sistema é amplamente utilizado em data centers, instituições financeiras e organizações que necessitam manter grandes volumes de dados por longos períodos. Em suma, a hierarquia de memória em computadores é uma organização em camadas de diferentes tipos de memória, com o objetivo de equilibrar a velocidade e capacidade de armazenamento. Quanto mais próxima do processador, mais rápida e menor é a memória, porém com a capacidade menor. A memória de registradores é ultra rápida e usada diretamente pelo processador.
As caches L1, L2 e L3 são memórias rápidas e pequenas, sendo a L1 a mais próxima do processador e a L3 a maior. A memória RAM é a principal, mais lenta que os caches, entretanto, com maior capacidade. O armazenamento secundário, como HD e SSD, tem maior capacidade de armazenamento. No entanto, é mais lento. O armazenamento terciário, como fita magnética ou nuvem, é usado para grandes volumes de dados e backup, com alta latência. A hierarquia garante que dados mais acessados fiquem nas camadas mais rápidas, otimizando o desempenho do sistema.